Paz e graça, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia. No livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Gênesis, capítulo 6, verso 5. Nós estamos com uma série aos domingos, irmãos, intitulada As Doutrinas da Graça. Hoje nós vamos falar sobre uma doutrina chamada depravação total. Depravação total do homem. Ou seja, essa doutrina responde uma pergunta: o quanto nós somos pecadores? O quanto nós somos pecadores? Existem algumas igrejas que acreditam que o ser humano não é tão pecador assim. Bom, nós vamos falar sobre isso hoje. E vamos ver a dimensão do pecado sobre nós, sobre cada um de nós. Amém? Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo desígnio do seu coração. Amém? Vamos repetir juntos essa última parte desse texto? E era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, aqui está a sua palavra. Nós iremos falar nessa noite, Pai, sobre uma das principais doutrinas da Bíblia. Deus nos ajuda a responder a essa pergunta: o quanto nós somos pecadores? O quanto o pecado nos afetou? Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo trazer iluminação para nós. Sem a tua ajuda, Espírito Santo, ninguém aqui é capaz de entender o que a sua palavra diz. Por favor, Espírito Santo, fala. Ajude as pessoas a entenderem e a compreenderem o tema de hoje, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu creio que o texto já responde à pergunta: o quanto nós somos pecadores? E a resposta é totalmente, completamente. O texto é bem claro. E era continuamente mal todo desígnio do seu coração. A Bíblia, irmãos, a Bíblia, que é a palavra de Deus, está dizendo que o coração do ser humano é mau. É isso que a Bíblia diz. Eu sei que nós, quando nos deparamos com um texto como esse, nós questionamos, mas nós não devemos questionar a palavra, porque a palavra foi escrita pelo nosso próprio Deus. Deus não erra, Deus não falha, e Deus sabe exatamente como é cada um de nós. Ele sabe por dentro. Ele conhece os nossos pensamentos, as nossas obras, as nossas intenções. Deus sabe de tudo. E é por isso que o texto sagrado diz que todo o coração do homem é mau. É isso que nós somos. No Salmo 58, no versículo 3, nos diz que nós somos maus desde a nossa concepção. Salmo 58, versículo 3. O Salmo 143, versículo 2 diz que à vista de Deus, aos olhos de Deus, não há nenhum justo vivente nessa terra. Talvez aos seus olhos eu seja uma pessoa bacana, não é verdade? Não é não? Talvez todo mundo olhe para mim, esse pastor é bacana, mas talvez para outros esse pastor não vale nada. Ele devia ir embora daqui. Volta lá para a capital. Talvez alguém olhe para você e diz, você é uma pessoa maravilhosa. Mas o texto aqui fala sobre como Deus olha para nós, como Deus nos vê, como Deus nos enxerga. E já que nós estamos em busca de nossa salvação, de uma vida eterna, o que vale para nós aqui não é o que os outros estão olhando e vendo,
mas é o que Deus vê, como Deus me vê, como Deus me enxerga. E o texto diz, Salmo 143, versículo 2, que à vista de Deus não há nenhum justo, nenhum vivente. Isaías 64, versículo 6 diz que todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia perante Deus. Você compreende a gravidade da nossa situação aos olhos de Deus? Gênesis 6:5, o coração do homem é continuamente mau. Salmo 58:3, desde a nossa concepção nós nos afastamos de Deus. Salmo 143, versículo 2, à vista de Deus não há ninguém justo. Isaías 64, versículo 6, aos olhos de Deus, todos nós, sem exceção, somos todos imundos aos olhos de Deus. Veja, irmãos, como a nossa situação aos olhos de Deus, ela é simplesmente terrível. Talvez para algum de vocês é a primeira vez que vocês estão ouvindo isso. Mas a nossa igreja, irmãos, nós temos um compromisso muito sério com a verdade. Com a verdade. A única coisa que nós queremos fazer é sermos fiéis à palavra de Deus. Eu sei que a palavra, a verdade, ela dói, ela confronta, mas de acordo com Jesus, liberta. Só pode haver libertação verdadeira e genuína, onde a verdade é exposta. Uma igreja que não prega a verdade, não há libertação genuína e verdadeira. Só existe liberdade quando a verdade ela é declarada para aqueles que ouvem. E Jeremias 17:9 nos diz assim, preste bem atenção no que diz o livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. A Bíblia diz que o nosso coração tem dois problemas. É enganoso e é corrupto. O coração do homem é enganoso e é corrupto. É por isso que nós temos a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que tem que ser o nosso guia, não o nosso coração. Porque o nosso coração nos engana. O nosso coração é corrupto. Quem tem que nos guiar é a palavra de Deus. É isso que nós encontramos aqui. Então, respondendo à pergunta, quanto nós somos pecadores? Somos completamente pecadores. De acordo com a Bíblia, não há ninguém bom, não há ninguém justo. De acordo com as Escrituras, somos todos depravados aos olhos de Deus. Somos todos. Mas aí alguém pode perguntar, então, por que existem seres humanos que fazem coisas boas, que fazem boas ações? Nós temos tantas pessoas que fazem tantas boas obras, como pode então o ser humano, a Bíblia dizer que nós somos totalmente depravados, totalmente corruptos? Como? Calvino e grandes outros teólogos, eles respondem a essa pergunta através de uma doutrina chamada graça comum ou graça restringente. Ou seja, se eu e você, se nós fazemos alguma coisa boa nessa terra, é por causa da graça comum de Deus, que restringe o pecado sobre nós para que possamos fazer alguma coisa boa nesse planeta. As pessoas só praticam boas obras por causa da graça comum de Deus. E essa graça comum de Deus, ela atua sobre todos os seres humanos, sobre todos. Existem vários tipos de graça. Existe a graça comum e também existe a graça purificadora ou a graça salvadora. A graça comum é sobre todos, mas a graça purificadora, a graça salvadora, ela só é exercida sobre aqueles que se arrependem dos seus pecados e que têm fé em Jesus Cristo. Mas o homem, ele pratica coisas boas, não é porque ele é bom, porque de acordo com a Bíblia, o coração do homem é mau, mas a graça de Deus atua sobre ele, aleluia, para que ele faça coisas
boas. Amém, irmãos? É por isso que nós nunca devemos glorificar homens. Homens que fazem coisas boas. Temos que glorificar sempre o nosso Deus, porque é Deus que age, é Deus que atua sobre aquele ser humano. Sem Deus, sem a graça comum, nenhum de nós aqui seríamos capazes de fazer alguma coisa boa. Se não fosse a graça comum de Deus, irmãos, esse planeta seria um verdadeiro inferno. Se não fosse Deus atuando através da sua graça comum, essa terra estaria vivendo um caos. Porque quem administra esse planeta são homens cuja sua natureza é pecaminosa e depravada. É por isso que o mundo é do jeito que é. Porque existem tantas guerras, irmãos. Porque existe tanta desigualdade social. Quem é o culpado disso tudo? A Bíblia diz que o mundo é do jeito que é, por causa do pecado. Não tem nada a ver com política, é o pecado. É o pecado. Um certo teólogo, ele disse que se nós pegássemos duas crianças e colocássemos elas em outro planeta, que tivesse oxigênio, que elas pudessem viver daqui 6.000 anos, esse planeta seria igualzinho à nossa Terra. Porque o problema da humanidade está na sua natureza. A natureza do homem, ela é pecaminosa. E nós temos que entender isso. Nós temos que compreender isso. Porque se nós não compreendermos isso, nós vamos viver aqui iludidos. Iludidos em todas as áreas da nossa vida. Nós vamos se iludir com a política. Nós vamos se iludir com a sociedade. Nós vamos se iludir com o casamento. Nós vamos achar que casamento, sabe, é mil maravilhas. E nós sabemos que não é. Por quê? Porque são dois pecadores que se casaram, que resolveram morar junto. O que tu acha que vai acontecer quando dois pecadores se casam? Ah, irmãos, é uma bênção. Vai ter problema lá. Vai ter uma discussãozinha lá também de vez em quando. Mas a graça de Deus também estará presente. Nós temos que entender isso. Porque se nós não entendermos isso, irmãos, onde é que estará a nossa esperança? Onde estará a nossa esperança? Onde depositaremos a nossa esperança? A nossa esperança, irmãos, não está em homens cuja natureza é pecaminosa. A nossa esperança está em Jesus Cristo. Jesus foi o único ser humano que possuía uma natureza santa, pura e perfeita. Eu, você, nós, irmãos, somos todos pecadores, totalmente pecadores. A Bíblia vai deixar bem claro para nós que a nossa depravação, ela é total, porque ela atingiu o nosso corpo, as nossas emoções, as nossas decisões, a nossa carne, o nosso espírito, a nossa mente, os nossos desejos, os nossos motivos. O pecado atingiu tudo em nós. O pecado atingiu toda a esfera humana. O pecado não atingiu apenas uma parte da sua existência, uma parte da sua vida. O pecado contaminou você completamente. Contaminou nós completamente. A pior doença que existe nesse planeta é o pecado. Porque o pecado contaminou todos. O Covid atingiu algumas pessoas, mas o pecado atingiu todos. Aos olhos de Deus, somos todos doentes. Aos olhos de Deus, todos nós possuímos uma natureza pecaminosa. E é por isso que os nossos pensamentos, os nossos desejos, aquilo que fazemos, irmãos, tudo que fazemos, está contaminado pelo pecado. É por isso que nós nunca temeremos a Deus do jeito que nós deveríamos temer. É por isso que nós não amamos a Deus do jeito que a gente gostaria de amar. É por isso que nós não conseguimos obedecer a Deus do jeito que nós gostaríamos. Irmãos, eu queria amar muito Deus, muito, muito, mas eu não consigo. Por que eu não consigo? Por conta de uma natureza pecaminosa que há dentro de mim, que me impede de amar Deus o quanto eu gostaria. É a natureza pecaminosa que há dentro de nós, que nos impede de orar. Fala a verdade. Tu queria ser mais crente, fala a verdade. Você queria ler mais a Bíblia, fala a verdade. Você queria ser mais santo, é ou não é? Mas lhe impede, o que lhe impede? A sua natureza.
A sua natureza é aquela que quando você está lá assistindo Netflix, ou então Amazon Prime, ou então qualquer plataforma de streaming, o Espírito Santo vem e diz, desliga esse negócio, bora para a Bíblia. Sua natureza pecaminosa, ela luta contra esse desejo santo, para que você não faça aquilo que o teu Espírito quer que você faça. Tudo isso é por conta da nossa natureza que é ruim. Nossa natureza, ela é pecaminosa, ela nos enfraquece, ela nos desanima. O maior homem do cristianismo depois de Jesus foi o apóstolo Paulo. Depois de Jesus, nunca houve um homem como o apóstolo Paulo. O maior teólogo que esse mundo já viu, o maior pregador que esse mundo já viu, o maior plantador de igreja, o homem que foi responsável de escrever quase a metade do Novo Testamento, o doutrinador da igreja. Eu quero ler uma passagem com vocês a respeito desse assunto, quando Paulo ele olha para dentro de si e ele descreve exatamente a sua natureza. E eu estou falando do homem que, de acordo com as Escrituras, foi o maior teólogo de todos os tempos. Por favor, abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo 7. A partir do versículo 15. Por favor, querido, abra sua Bíblia, o seu dispositivo móvel, em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 15. Como eu estava dizendo, nós nunca amaremos a Deus do jeito que deveríamos. Nós nunca iremos obedecer a Deus com um coração completamente puro, porque nós não temos, por conta dessa nossa depravação que é total. O único que conseguiu ser completamente puro, amar a Deus completamente e obedecer a Deus em tudo, foi Jesus Cristo. Somente Jesus conseguiu agradar ao Pai em tudo. Nós não. Nós não. Jesus foi o único que Deus disse, este é o meu filho em quem eu tenho muito prazer. Somente Jesus ouviu isso da boca de Deus. Nenhum outro ser, nenhuma outra criatura ouviu isso. E nós encontramos essa realidade da depravação que é total, também na vida desse homem que foi um dos maiores do cristianismo, o grande apóstolo Paulo. Aqui nessa passagem, Paulo vai falar sobre a sua natureza. E ele diz assim, me acompanhe na leitura, por favor, a partir do versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Veja, irmãos, que
o grande apóstolo Paulo, ele olha para si e ele diz: miserável homem que eu fui. É isso que está escrito aqui: miserável homem que eu fui, quando eu não servia Jesus, quando eu não seguia Jesus, eu era miserável. É isso que está escrito? Não. Ele está dizendo: miserável homem que eu sou. Porque o apóstolo Paulo, ele olha para si e é dessa maneira que ele se vê: miserável homem que eu sou. Ele diz no versículo 15 que ele não consegue compreender o seu próprio modo de agir. Não é familiar isso para você? Às vezes eu não me compreendo também, às vezes eu não me entendo. Eu quero orar mais, eu não consigo. Eu quero buscar mais, eu não consigo. Eu não compreendo o meu próprio modo de agir. É o que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 15. Pois não faço o que prefiro e sim o que eu detesto. Eu sei, irmãos, que aquilo que nós preferimos é buscar Deus, se envolver com as coisas de Deus. Eu conheci um rapaz, o sonho dele era ser crente. Ele era usuário de drogas, usava muita cocaína. Ele chorava quando falava disso. Pastor, meu sonho é servir a Deus, mas essa droga me impede. A luta dele foi tão grande que infelizmente a droga o matou. Ele sofreu uma overdose. Mas dentro dele ele queria, mas não conseguia. O apóstolo Paulo, ele faz essa mesma leitura. O versículo 16 ele diz: ora, se não faço o que não quero, consinto que a lei é boa. A lei é boa por quê? Porque a lei revela aquilo que eu sou. A lei, ela revela aquilo que nós somos. A lei nunca foi dada ao homem para a sua salvação. A lei nunca é capaz de salvar o homem. A lei só revela uma coisa sobre nós: somos todos pecadores. Porque não há ninguém aqui nessa igreja, nenhum lugar dessa terra, capaz de obedecer à lei de Deus. Ninguém é capaz de obedecer toda a lei de Deus, plenamente a lei de Deus. Somente Jesus foi capaz de obedecer toda a lei do Senhor. Jesus é aquele que cumpriu com a lei de Deus, irmãos. Aleluia! Aleluia! E é por isso que eu sou cristão. Eu me tornei cristão, irmãos, não foi por causa desses motivos que nós encontramos hoje. Muitas pessoas hoje só se tornam cristãs por causa de cura, por causa de bênção, por causa de vitória, por causa de milagre, por causa de dinheiro. Não, irmãos, está errado. Eu me tornei cristão porque eu sei que eu sou um pecador. E a lei de Deus é clara. O salário do pecado é o que, irmãos? É milagre? Não, o salário do pecado é a morte. Há um decreto de morte sobre mim e você, porque todos nós somos pecadores. Para baixar a canta lá. Aleluia. Para entrar no céu tem que obedecer à lei, toda a lei. Você consegue? Diga para mim se você consegue. Lá no céu não entra gente imperfeita, gente impura, gente pecaminosa, lá não entra. Lá só entra gente pura, santa, obediente, que obedece à lei. Você consegue ser essa pessoa? Você acha que existe alguém na terra que consegue? Somente um conseguiu. Jesus Cristo conseguiu. E sabe qual é a boa notícia? Aleluia! A boa notícia, aleluia, é que Deus declarou que todo aquele, aleluia, que tiver essa convicção de pecado, todo aquele que se arrepender dos seus pecados, todo aquele que tiver fé em Jesus Cristo, tudo aquilo que Jesus Cristo é, santo, puro e perfeito, será imputado sobre pecadores que são imperfeitos. Olha que bênção, irmãos. Tudo aquilo que Jesus Cristo é, obediente, santo, puro, é imputado sobre aquele que crê nele, é imputado sobre aquele que tem fé nele, é imputado sobre aquele que se arrependeu dos seus pecados. Você entendeu agora o que é cristianismo? E o que um cristão de verdade faz? Ele segue a Jesus por conta disso. Porque ele sabe que tem uma lei que o condena. Ele sabe que ele precisa ser obediente à lei de Deus, mas ele não consegue por conta da sua natureza que é ruim.
por conta da sua natureza que o impede de ser aquilo que deve ser, como o apóstolo Paulo aqui descreve muito bem, versículo 17, nesse caso quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Aí versículo 18 ele diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Na nossa carne, irmão, não há nada de bom na nossa carne, não há nada de bom na nossa natureza. É o que a Bíblia diz. Pois o querer o bem está em mim, o querer está presente. Nós queremos, não é verdade? Queremos fazer o bem, queremos agradar a Deus, queremos viver em santidade, queremos viver uma vida longe do pecado. O querer está em nós, mas o texto diz, o efetuar não. O querer está presente, mas ninguém tem o poder por si mesmo de viver essa vida. Viver uma vida de santidade, viver uma vida que glorifica a Deus, é necessário um poder maior do que os cosmos. Um poder para transformar a sua natureza, aleluia. Um poder para transformar aquilo que você é, aleluia. Um poder para te capacitar, um poder sobre-humano, um poder sobrenatural, aleluia. Que lhe capacita a vir uma igreja como essa, que lhe capacita a dizer não para o pecado, que lhe capacita a buscar Deus, a se voltar para as coisas de Deus. Eu estou me referindo sobre o poder do Espírito Santo de Deus. Poder do Espírito Santo. Você só canta para Deus por causa do Espírito Santo. Você só lê a Bíblia por causa do Espírito Santo. Você só vem uma igreja como essa por causa do Espírito Santo. Você só canta, você só louva, você só ouve uma pregação como essa. Por que você não já se levantou e se mandou e foi embora ainda? Por quê? Porque é o Espírito Santo que está agindo em você. Aleluia! É o Espírito Santo que está operando em você. Sem o Espírito Santo, ninguém busca a Deus. Sem o Espírito Santo, ninguém se volta para Deus. Ninguém, irmãos. Ninguém. Paulo, ele sabia disso. E é por isso que ele diz, eu quero, mas eu não tenho poder de efetuar isso. Aí ele vem e diz no versículo 19, porque não faço o bem que prefiro. O bem que eu prefiro, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse faço. É como eu estava uma vez em uma festa gay, estava vindo de uma vigília, passei em frente a uma festa, uma boate que estava, não era boate, era um barzinho, fecharam o bar e fizeram uma boate, somente para os homossexuais ficarem lá dentro e dançando e aquela coisa toda, e eu passei em frente, e tinha 3 amigos meus na porta, 3 homossexuais, meus amigos, sabe, gente que eu abraço, gente que eu beijo no rosto, parei para bater um papo com eles, e comecei a pregar o evangelho para eles ali. Eles começaram a chorar. Um deles disse bem assim para mim, Júnior, moço, eu tenho vontade, sabe, de fazer tudo isso que você está me falando aqui. A minha alma geme. Você pensa que esse pecado traz felicidade? Não traz, não. Não traz. Eu sei que é o correto, eu sei o que é certo, mas eu não consigo. Eu quero, porém o efetuar não está em mim. Ele, você quer entrar e pregar aqui dentro para todo mundo aqui? Eu falei, rapaz, eu não vou perder essa oportunidade, né? Ele, não, a festa é minha, eu faço o que eu quero aqui. Eu vou separar uma mesa, tu sobe em cima da mesa e tu prega. Eu falei, manda ver que eu prego. Subi em cima da mesa. Aquelas mesas, ô irmão, como é que eu não caí no negócio daquele? Era aquelas mesas de bar antiga, de ferro. Subi em cima do negócio daquele e tome o evangelho para dentro. Aleluia. Como ele sofre, irmãos. Pecadores sofrem. Pecadores sofrem. E ele com lágrimas nos olhos, dizendo, eu queria poder abandonar essa prática, mas eu não consigo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não faço, que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Resumindo, irmãos, o apóstolo Paulo vem concluindo essa análise da sua própria vida, desse homem interior. Ele vem e diz assim, no versículo 24, desventurado ou miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte?
O apóstolo Paulo está dizendo: a minha natureza é depravada, eu sou totalmente pecador, não há nada de bom no meu coração, em mim, não há nada, absolutamente nada de bom em mim. Eu quero fazer o bem, eu quero buscar mais a Deus, mas eu não consigo. Eu sou um homem miserável. Quem é que vai me livrar desta situação? Quem me livrará do corpo desta morte? Quem tem o poder de me livrar dessa natureza ruim? Quem? Ele vem e responde para nós no verso 25. Dá uma olhada aí no verso 25, onde ele vem e declara dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Oh, glória! Amém, irmão? Paulo está dizendo: eu sou ruim, minha natureza é ruim. Quem é que vai me livrar dessa natureza? Jesus Cristo, aleluia, nosso Senhor. Jesus é aquele que nos livra dessa natureza pecaminosa, irmãos. Aleluia, aleluia. Aqui em Romanos capítulo 3, volta um pouquinho aí, em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9. Glória a Deus. Romanos 3, a partir do verso 9. Paulo aqui, ele fala mais sobre esse assunto. Irmãos, a carta de Paulo aos Romanos é a carta que praticamente ela resume todas as outras cartas. Se a Bíblia toda fosse queimada, destruída, e ficássemos apenas com a carta de Paulo aos Romanos e o Evangelho de João, o Evangelho do Senhor seria preservado. Tamanha é a profundidade dessa carta aos Romanos e do Evangelho de João. Aqui, nesse livro aos Romanos, nós encontramos tudo aquilo que nós, como igreja, devemos ser. Na carta de Paulo aos Romanos. E ele trabalha muito bem falando sobre o tema de hoje, depravação total, ou quanto nós somos pecadores. E ele vai dizer para nós aqui, a partir do versículo 9 de Romanos capítulo 3, que todo o nosso ser interior está sob o controle do pecado. Ele diz assim: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Vamos repetir isso. Todos estão do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos, veja a pluralidade aqui. Todos, está falando de toda a raça humana. Todos se extraviaram, se afastaram. E juntamente se fizeram o quê? O quê, irmãos? Eu quero dar uma ênfase a essa palavra que está escrita aqui. Aos olhos de Deus, o apóstolo Paulo diz que a raça humana ela é o quê? Olha o texto. Inúteis. Qual é a igreja que tu ouve um pastor falar isso? Aos olhos de Deus somos inúteis. Somos pecadores. É isso que nós somos. Irmão, não deixe ninguém te iludir não, meu querido. Você lembra quando um jovem foi até Jesus Cristo e perguntou a Jesus: Jesus, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Qual foi a resposta de Jesus? Será que Jesus Cristo responderia como nós respondemos hoje? Ah, entrega a tua vida para Jesus e pronto, está resolvido. Jesus não respondeu isso para aquele jovem. Quando o jovem perguntou: mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? O que Cristo fez com ele? Jesus levou ele para onde? Para a lei. Você guarda a lei? Você guarda os mandamentos? O que Cristo queria fazer com isso? Porque Jesus de cara, de bate pronto, não disse: me segue e você vai ter vida eterna. Porque Jesus levou ele para a lei. Jesus queria fazer com que ele tivesse o que nós chamamos de convicção de pecado. Porque é quando um ser humano ele tem convicção de pecado que ele vai se voltar para um Salvador.
se ele tiver convicção de quem ele é realmente aos olhos de Deus, se ele perceber que diante da lei ele é pecador, ele é ruim, e ele está debaixo de um decreto de morte que demanda a sua morte eterna, porque a lei de Deus é clara: a alma que pecar, essa morrerá. Jesus queria fazer com que ele sentisse convicção de pecado, mostrando para ele a lei: você guarda isso, eu guardo, você guarda isso, eu guardo, você guarda isso, eu guardo. Na verdade ele não guardava nem o primeiro mandamento. Ele não teve convicção de pecado, ele não aceitou aquilo que de fato ele é um pecador, ele não aceitou isso, e por isso ele perdeu a salvação. Porque ele não teve convicção de pecado. Ele é como dessas pessoas que a gente vê hoje aí: não, eu sou uma pessoa boa, eu nunca matei, nunca roubei, eu sou uma pessoa maravilhosa e tal. Sem convicção de pecado, você nunca será salvo. Ao contrário da mulher samaritana, lembra da mulher samaritana? Jesus desenvolve um diálogo com aquela mulher e depois revela o pecado dela. Revela o pecado dela. E quando Jesus revela o pecado dela, ela se sujeita àquilo, ela se submete àquela verdade. Ela não fica batendo boca depois com Jesus, mas ela aceita aquilo que Cristo falou. Ela não escondeu o pecado, ela reconheceu que ela é pecadora, e é por isso que para aquela mulher, aleluia, Jesus Cristo se revelou como o Messias, porque ela aceitou aquilo que ela era pecadora. Então é isso que nós encontramos aqui, meus irmãos. Nesse texto, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. A raça humana, aos olhos de Deus, não é isso que esses pregadores falsos, esses pregadores coaches, esses pregadores psicologizados, que tentam massagear o seu ego. Me desculpe, mas você está diante de um pregador fiel, você está diante de uma igreja que tem compromisso com a Bíblia. É por isso que nós estamos mandando você abrir a Bíblia aqui, abre a Bíblia ali, porque nós não queremos lhe agradar, querido, nós queremos falar a verdade para você. Aos olhos de Deus, é isso que todos nós somos. Me desculpe, gosto muito das músicas, das pregações não, gosto muito das músicas que ele canta, o André Valadão, mas ele estava errado quando ele disse que a morte de Jesus revela o nosso valor. Ele estava errado. A morte de Jesus na cruz não revela o nosso valor, é o contrário. A morte de Jesus na cruz revela o quanto nós somos pecadores, depravados e inúteis, porque a cruz era o nosso lugar. Aquele desprezo que Cristo recebeu na cruz era o nosso desprezo. Era para nós aquilo ali. A cruz revela a nossa podridão, o quanto nós somos pecadores, inúteis e imundos. A cruz revela o tamanho da graça, o tamanho da misericórdia, o tamanho do amor de Deus, o tamanho do amor de Jesus por gente que não vale nada. É por isso que nós amamos Jesus, porque mesmo sabendo que nós não valemos nada, Ele desceu lá da sua glória para morrer por mim e por você. Aleluia. Mesmo sabendo que nós somos inúteis, Ele desceu da sua glória para morrer por gente inútil, para morrer por gente suja. Pô, irmãos, eu sei que isso é forte demais para você, muito forte, mas é a verdade, meu querido. Essa é a verdade. Aleluia. Louvado seja Deus. Jó, ele escreveu dizendo que nós somos como vermes e os nossos filhos são vermezinhos. Isso está na Bíblia, irmãos. Isso está nas Escrituras. Então é por isso que esse texto de Romanos está dizendo exatamente isso. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Não há quem faça... Como é que está aí? Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Você entende isso agora? Olha só que coisa, parece ser contraditória, mas não é. Eu vou explicar. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Mas espera aí, eu busco a Deus. Eu busco. O que eu estou fazendo aqui nessa igreja? Se não buscando a Deus. Eu entendo algumas coisas sobre Deus, entendo tudo, porque Ele é Deus. Não dá para a minha mente, que é contaminada pelo pecado, entender tudo sobre Deus. A nossa mente, que é limitada por causa do pecado,
entender todos os mistérios de Deus. Isso seria impossível. Mas nós entendemos alguma coisa e nós buscamos a Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus, aleluia, agiu em nós, agiu sobre nós. E através do Espírito Santo, nos fez entender alguma coisa. Através do Espírito Santo, Ele nos leva a buscar a sua presença. É por isso que você encontra homens muito inteligentes para as coisas do mundo, mas são analfabetos para as coisas espirituais de Deus. Porque o homem natural, o homem comum, ele não consegue ler a Bíblia, ele não consegue discernir as coisas do Espírito. É por isso que você vê um homem que é considerado a maior mente da Rede Globo, Jô Soares, que já leu a Bíblia mais de 10 vezes, e ainda hoje ele diz, eu leio e não entendo nada. Sabe por que você não entende, Jô Soares? Porque você não tem o Espírito Santo. Para entender o que está escrito, é necessário a ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ajuda a compreender e a entender essa verdade maravilhosa. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, irmãos, eu sei que está doído no coração de alguém, porque é a primeira vez que está ouvindo. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado se você vai sair daqui dizendo, rapaz, tudo que aquele pastor falou, eu não concordo com nada. Sabe por que eu não estou preocupado? Porque você só vai entender o que eu estou falando se o Espírito Santo quiser revelar para você. Somente se o Espírito Santo quiser revelar. Mas nós encontramos aqui 3 coisas, irmãos, sobre a nossa corrupção total. O texto diz, não há quem entenda. Fala de mente. Depois diz, não há quem busque a Deus. Fala de coração. E por último diz, não há quem faça o bem. Fala da nossa volição, das nossas vontades. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que a nossa mente, o nosso coração e a nossa vontade são todos controlados pelo pecado. Todos foram afetados pelo pecado. A nossa mente foi afetada pelo pecado. O nosso coração foi afetado pelo pecado. A nossa vontade foi afetada pelo pecado. É isso que nós encontramos aqui nessa passagem. E é isso que nós somos, irmãos. No versículo 10, o apóstolo Paulo, ele diz que a injustiça, aos olhos de Deus, ela é praticada por todos. Está aí no versículo 10. Não há inocentes na face da terra, não. Todos aos olhos de Deus são injustos. Todos aos olhos do Senhor. Todos nós estamos aquém do padrão de perfeição de Deus. Querido, você acha mesmo que no dia do juízo final, Deus ele vai te comparar com um bandido? Vai colocar você de um lado e um bandido do outro. E aí você vai dizer, eu não sou como esse bandido, eu nunca matei, eu nunca roubei. Você acha mesmo que Deus vai usar um bandido para ser o seu padrão de justiça? Não, meu querido. O nosso padrão de justiça é Jesus Cristo. No dia do juízo, no dia do julgamento, Deus vai colocar do seu lado, sabe quem? Jesus Cristo. Ele é o padrão de justiça. E eu te pergunto, diante de Jesus, quem aqui é bom? Quem aqui é como Jesus? Quem aqui consegue ser bom como Jesus? Perfeito como Jesus? Justo como Jesus? Jesus é que é o nosso padrão aos olhos de Deus, irmãos. Quando Deus colocar Jesus ao nosso lado e pesar na balança. Ah, meus irmãos. O veredito vai ser, você sabe. Vai encontrar falta em mim e em você. Porque ninguém consegue ser como Jesus. E Ele é o nosso padrão. Temos que ser como Jesus. Temos que buscar a ser como Jesus. Porque estamos aquém desse padrão de perfeição de Deus. Diante de Deus, todos nós somos essencialmente injustos, irmãos. No versículo 11, o apóstolo Paulo diz que o obscurantismo intelectual atingiu a todos também. A mente de todos os pecadores se tornou obscuras. É por isso que você prega para o teu pai. Você que conhece o evangelho, você que teve uma experiência salvadora com Jesus, você chega para o seu pai, para a sua mãe, para qualquer familiar, você prega o evangelho, prega direitinho, e ele diz, eu não quero. Não quero não. Nós vamos para a rua, pregamos o evangelho, não quero. Pregamos o evangelho aqui na igreja, as pessoas, eu não quero.
Pregamos o evangelho na praça, né? Vamos voltar agora com o evangelho na praça, onde a gente prega aqui na praça aqui, de 15 em 15 dias. Não quero. Por quê, irmãos? A mente está obscurecida pelo pecado. Estão embaraçadas, estão confusas. É por isso que os pecadores, eles não conseguem entender as coisas espirituais. Não conseguem. Irmão, não precisa fazer muita força, não. Antes só precisa pregar o evangelho. Somente pregar o evangelho. E deixar que o Espírito Santo convença. Porque ninguém aqui tem o poder de convencer. O Espírito Santo também só convence alguém quando o evangelho verdadeiro é pregado. Só existe salvação verdadeira quando o evangelho verdadeiro é pregado. Eu estava conversando hoje pelo WhatsApp com um secretário de educação de um município. E eu estava explicando exatamente isso para ele. Nem todos sabem dizer o que é o evangelho. Para muita gente, o evangelho é falar de cura, bênção, vitória, milagre, prosperidade, Deus abençoar. Irmãos, tem nada a ver com o evangelho. O evangelho não é isso. O evangelho é um Deus santo, Criador de todas as coisas, que resolveu criar uma raça para a sua glória e para o seu louvor. E ele determinou que essa raça, a raça humana, para viver para a sua glória, para viver para o seu louvor, deveria viver uma vida de obediência, aleluia, uma vida de perfeição e uma vida de santidade. Mas infelizmente essa raça pecou diante de Deus. Deus que havia dado uma lei para essa raça, de que se ela pecasse ela morreria. Deus agora tem que cumprir com essa lei, que diz que aquele que pecar deve morrer. Ou seja, todos nós, aos olhos de Deus, somos pecadores e todos nós merecemos a morte. Todos nós, porque todos nós pecamos contra esse Deus que nos criou e que é santo. Deus, pela sua lei, Ele não pode perdoar pecadores, porque Ele é um juiz justo. E o juiz justo nunca vai inocentar um criminoso. E aos olhos de Deus, de acordo com a sua lei, todos os seres humanos são criminosos. Mas Deus, pela sua graça, Deus, pela sua misericórdia, Deus, com seu amor infinito, para nossa salvação, Ele matou outra pessoa no nosso lugar. Ele matou Jesus Cristo na cruz, para que então, através da morte de Jesus, Ele pudesse então perdoar os nossos pecados e continuar sendo um Deus justo. Todo aquele então que entender esse evangelho e responder a Deus com arrependimento e pegar a sua vida e entregá-la para aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, será totalmente perdoado, será totalmente inocentado, será totalmente justificado. Oh, glória, irmãos! Ah, como eu sou apaixonado pelo evangelho! Aleluia, aleluia. Infelizmente, algumas pessoas estão com suas mentes obscurecidas e não conseguem entender o evangelho. O apóstolo Paulo, no versículo 11, ainda na parte B, ele diz que a vontade do homem está adormecida. E essa vontade adormecida é a marca de todos. Onde a inclinação natural do homem é fugir de Deus. Fugir. É por isso que é muito mais fácil nós irmos para qualquer outro lugar do que para vir à igreja. Fala a verdade. Como é trabalhoso vir à igreja. Como as pessoas criam, dificuldades para vir à igreja. Dificuldades para orar, dificuldades para ler a Bíblia. Por quê, irmãos? Porque a nossa vontade, ela está adormecida por conta do pecado. E essa vontade, ela nos distancia de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo vem e diz que essa vida espiritual, ela é uma guerra, ela é uma batalha, ela é uma labuta, é uma luta da carne contra o espírito, e só vencerá aquele que fortalecer mais o espírito do que a sua carne. E fortalecer o espírito é orar, fortalecer o espírito é vir à igreja, fortalecer o espírito é ler a palavra, fortalecer o espírito é buscar Deus. Se você não ora, você nunca vai sobreviver nesse mundo. Se você não busca a Deus, você nunca vai vencer o pecado. O pecado vai destruir você. O pecado vai dominar você. O pecado vai acabar com você. É por isso que nós precisamos dessa disciplina diária para nos manter em pé. Oração, leitura e palavra de Deus.
Infelizmente, por conta dessa vontade adormecida, irmãos, algumas pessoas negligenciam a necessidade de arrependimento, a necessidade de mudança, a necessidade de um novo nascimento, a necessidade de uma vida dedicada a Deus. É por isso que a gente encontra pessoas dizendo: não preciso me arrepender de nada, não vou mudar minha vida, não vou largar o homossexualismo, não vou largar o homossexualismo, não vou largar o lesbianismo, não vou largar droga, não vou largar nada nenhuma, não vou largar o sexo, vou sim continuar praticando o sexo antes do casamento, e eu não quero que ninguém interfira na minha vida. Essa pessoa está completamente longe de Deus, distante de Deus. E então Paulo vem e diz no versículo 12 que a apostasia é uma ação de todos. Ele vem e diz: todos se extraviaram, saíram do caminho, abandonaram a fonte da vida. Apostasia é uma marca de todos também. E na parte B do versículo 12, ele diz que o pecado nos tornou inúteis e desfavorecidos. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Essa é a nossa situação, irmãos. Essa é a situação da humanidade. É isso que a Bíblia diz sobre a raça humana. Somos todos depravados aos olhos de Deus, querendo você ou não. Somos todos pecadores aos olhos de Deus, querendo você aceitar isso ou não. Somos todos inúteis aos olhos de Deus. Aceite isso você ou não. Deus não precisa de você para nada. Nada, nada. Você pensa que você está fazendo algum favor para Deus? De estar aqui em uma igreja evangélica, bíblica? Nenhum. Deus não precisa da nossa música, Deus não precisa da nossa adoração, Deus não precisa do nosso louvor, Deus não precisa. A Bíblia diz que um dos atributos de Deus é autossuficiente. Deus é autossuficiente, Ele só precisa dele mesmo para ser glorificado, exaltado. Mas Ele é tão bom que Ele resolveu criar outras raças, outras espécies, para que pudesse louvá-lo e glorificá-lo, como os anjos e como a raça humana. Você pensa que você canta muito, você canta nada, irmão. Canta nada. Quem canta muito é os anjos. Os anjos cantam muito. Você acha que você canta alguma coisa? Irmão, um pastor lá nos Estados Unidos, ele resolveu pegar algumas espécies da natureza de animais que cantam. E ele resolveu colocar tudo junto. Porque Deus, Ele ouve o canto das baleias, Deus, Ele ouve o canto do pássaro preto. Gente, que canto bonito é aquele do pássaro preto? O canto do curió, o canto do papa-capim, o canto do sabiá. Deus ouve todos esses cantos simultaneamente. Deus ouve o canto dos golfinhos, aleluia. Deus ouve o barulho do mar. Deus ouve o barulho do vento, o barulho que as árvores fazem quando o vento passa por elas. Isso faz uma melodia bela para os ouvidos do nosso Deus. Deus não precisa de nós para nada, nós é que precisamos dele. Aleluia, aleluia. E já que todos nós somos depravados, pecadores, inúteis, irmãos, e Deus não tolera o pecado, então a Bíblia vem e diz que há um decreto de morte sobre todos aqueles que pecam. Isso está em Ezequiel 18:20. Há um decreto de morte sobre todos. Todos aqueles que pecam. Paulo, ele fala sobre isso também aqui no capítulo 6, verso 23. Por favor, abra aí. Aleluia. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Que diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Vamos todos repetir? Porque o salário do pecado é a morte. Já que somos pecadores e o salário do pecado é a morte, onde está a nossa esperança? Existe esperança para aqueles que pecam? Existe esperança para nós? Claro que existe. Olha o que diz o final desse texto. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Mas o nosso perdão, a nossa justificação,
A nossa salvação está em Cristo Jesus. Está nele. Eu sei que você ouve muito por aí falar do amor de Deus, né? Amor, amor de Deus. Mas Deus não é somente amor. Nós sabemos disso. Dizer que Deus é somente amor e que não pune, que não castiga aqueles que pecam, é a mesma coisa de comparar Deus com esses pais manteigas, que quando os filhos erram, não disciplina, passam pano na cabeça e ainda chama de, ô meu menininho. Pais manteiga não faz isso. Pais de verdade, quando o filho erra, disciplina, põe de castigo para salvá-lo, para o melhor da vida dele. Deus não é pior do que esses pais. Na verdade, a Bíblia diz que Deus, ele castiga aquele que ama. Deus disciplina aquele que ama. Louvado seja. Aleluia. Deus aqui, ele se revela dizendo para nós: a natureza de vocês é essa. A depravação atingiu vocês, todos nós, totalmente. E a lei diz que eu devo condenar vocês por conta daquilo que vocês são. Mas eu preparei a salvação de vocês. Eu preparei um presente para vocês. Um presente gratuito, um dom gratuito, a vida eterna. Como? De que jeito? Através do meu filho, que recebeu a minha ira, que recebeu a minha justiça, que recebeu o meu castigo no lugar de vocês. A minha justiça deveria ser derramada sobre cada um. O meu castigo deveria ser derramado sobre cada um de nós. Mas foi derramado nele. Nele, lá na cruz. Você acha que Cristo morreu na cruz para quê? Para lhe dar carro? Ô rapaz, pelo amor de Deus. Tu está no lugar errado, rapaz. Jesus não morreu na cruz, foi para te dar carro. Quer carro? Vá trabalhar, e muito, e economize dinheiro, e você compra seu carro. É só você fazer o que está no livro de Provérbios. Trabalhe. Jesus morreu na cruz por causa daquilo que nós somos, depravados, pecadores, inúteis, cuja lei diz: o salário do pecado é a morte. O único jeito de Deus nos salvar foi matando Jesus Cristo no nosso lugar. Se você quer ter vida eterna, a Bíblia é clara em afirmar e dizer que é somente através de Jesus. Você pode sair daqui nessa noite dizendo: eu quero Jesus. Ou você pode sair daqui nessa noite dizendo: não quero nada com Jesus. Se eu quiser alguma coisa dele, eu só quero cura, bênção, vitória, milagre. Mas compromisso com ele, eu não quero. Compromisso salvador com ele, eu não quero. Se ele quiser me abençoar, opa, estou aqui. Mas eu não quero servi-lo. Eu não quero andar do jeito que ele andou. Eu não quero viver do jeito que ele viveu. Se você optar por esse caminho, eu quero encerrar nessa noite lendo esse texto aqui com vocês. João 3,36. João 3,36. Eu vou ler um texto aqui agora, que alguns de vocês nunca leram na vida. E se leram, nunca entenderam a verdade que está aqui. João 3,36. Já que somos depravados aos olhos de Deus e merecemos a morte, mas em vez disso, Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar, devemos a nossa vida para Jesus. Concorda? Concorda? Devemos a nossa vida para Ele. O que acontecerá com aqueles que rejeitar Jesus? Olha o que o texto diz. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanecerá. Permanecerá, é isso que está escrito? Está no presente ou no futuro aí? Quem rejeita Jesus tem o amor de Deus, de acordo com esse texto? Quem rejeita Jesus, sobre ele repousa o amor de Deus? Quem rejeita Jesus, sobre ele repousa o quê? A ira de Deus permanece. Ó,
sobre ele. Quem rejeita Jesus não tem o seu amor, só tem a sua ira. Querido, você acabou de ouvir a verdade. Você sabe que o único que pode retirar a ira de Deus sobre alguém? O único que pode retirar a ira de Deus sobre nós é Jesus Cristo. E Ele fez isso. Na cruz, Jesus fez isso. A ira de Deus foi derramada em Jesus Cristo. E só não será derramada sobre você se você se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida para Jesus. Se você se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida para Jesus, você será amado por Ele. Aleluia. Deus amará você. E aí Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não haverá mais condenação para você. Você será justificado, inocentado. Nada, nem ninguém poderá te acusar. Aleluia. Aleluia. Você vai andar de cabeça erguida, sabendo que Jesus pagou pelos seus pecados. E essa verdade trará felicidade e paz interior para você. Aleluia. Você tem que entender isso, meu querido. Para que você seja salvo. Para que você seja perdoado. Só existe um jeito de Deus lhe amar. Através de Jesus Cristo. Sem Jesus, a única coisa que a humanidade tem é a ira de Deus. É por isso que o livro do Apocalipse diz que um dia Jesus Cristo voltará. E sobre aqueles que não se arrependeram, a ira de Deus será derramada sobre eles. Eu não quero que essa ira seja derramada sobre mim, eu tenho um pavor dela. O único que pode me proteger, o único que pode te proteger dessa ira é Jesus Cristo. E Ele já fez isso, irmãos, na cruz. Imagine a ira de Deus como se fosse uma bola de fogo terrível, prestes a cair sobre você. Onde você não tem poder nenhum de contê-la. Jesus segurou esta ira para lhe proteger, para te salvar, para te dar vida eterna. Fique de pé, por favor.